Tava pensando, se a gente digitar uma história de amor e fúria no YouTube, aparece vídeo do que será, hein? Né? Faça e traga a vitória pra gente pra final e a Alemanha já fez 2 gols. Mas a gente é brasileiro. Três. Três! Acabou de fazer o terceiro. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de animação? Animação, quando aparece aqui no canal, tem bastante movimento, muita gente que assiste. E se eu falasse que a animação de hoje, além de ser uma indicação de uma espectadora aqui do canal, é uma animação nacional que vai contar parte da história do Brasil? Você não sabe que filme é esse? Então vem conhecer comigo! Uma história de amor e fúria, animação brasileira de 2013, dirigida por Luiz Bolognese. No filme, nós temos a história de um guerreiro imortal que em 1566 está encarnado na figura do Tupinambá Abeguar, apaixonado por Janaína. Eles foram emboscados por uma onça e pulam juntos de um penhasco, mas misteriosamente Abeguar consegue voar sobre as árvores e se salvar, também junto com Janaína que estava em suas costas. Ao contar o que houve ao pajé, Abeguar ouve que ele foi escolhido para ajudar e proteger o mundo das ameaças de Anhangá, um espírito que representa a morte e a destruição, na qual o pajé prevê que tentará dominar a sociedade, e apenas quando Abeguar aprender como enfrentá-lo, ele poderá voar novamente. Enquanto isso, o cacique Piatã diz que os Tupinambás se unirão aos franceses para combater os portugueses que estão no território. Mas Abeguar diz que o pajé o alertou que este embate trará a fúria de Anhangá sobre eles. Mas o cacique não ouve. Após uma bem-sucedida ação junto aos franceses, o contra-ataque português vem de forma violenta, dizima vários tupinambás, inclusive a sua amada Janaína. A tristeza toma conta de Abeguar, que torna-se um pássaro e começa a vagar pelo Brasil em busca do reencontro com sua amada. O filme seguirá com pausas em alguns episódios pontuais na história do Brasil, com o guerreiro retomando sua forma humana ao avistar a nova encarnação de Janaína, primeiro em 1825, no episódio da Balaiada, depois em 1968, durante a luta contra a ditadura militar no Brasil, e finalmente em 2096, quando o país enfrenta mudanças climáticas, a escassez de água, mas ainda assim, como em todos os episódios, marcado pela desigualdade e exploração da população mais pobre em detrimento do privilégio de apenas alguns. O filme mostra a formação do Brasil com recortes bem pontuais. Lógico que, falando de um país com mais de 500 anos de história de ocupação portuguesa, isso sem contar todo o período anterior na qual não se tinha uma área vazia, mas sim a dominada por diversas etnias indígenas. Então, lógico que há recortes bem específicos para retratar diferentes períodos, mas com a mesma marca de desigualdade presente fortemente no Brasil ainda de hoje, e de acordo com o filme que se manterá até 2096. Eu não sei você, mas quando eu assisti o episódio da balaiada do filme, me gerou muitas dúvidas, porque eu não lembrava nada sobre ele. Caso você tenha a mesma lembrança nula que eu, saiba que eu pensei em você. E por isso eu convidei hoje o professor Rafael Cosentino, historiador, para ajudar a gente a entender este episódio. Rafa, primeiro, então, obrigado por aceitar o convite. E aqui eu abro espaço para você. Explica aí para a galera, afinal, o que foi o episódio da balaiada? Boa, Kenji. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando do Cinegel. Um beijão enorme para você, um beijão enorme para todos e todas que aí estão aí no seu canal se inscrevendo, ampliando o conhecimento, desenvolvendo uma experiência de cultura. É simplesmente ali para mim uma honra e uma experiência sensacional. Por isso, eu estou aqui nesse convite maravilhoso para poder explicar para vocês minimamente o que foi a balaiada,
uma revolta que ela acontece no Maranhão, na primeira metade do século XIX, um momento muito intenso da política nacional brasileira, pois é um período em que nós historiadores chamamos de período regencial ou de regência. Um momento de muita turbulência política e de muita imprevisibilidade, de muita inconstância. Dom Pedro II está juridicamente e politicamente impedido de governar o país, pois, por assim dizer, nos idos de 1838, ele está na aurora de sua juventude, de sua adolescência. Por isso, as indefinições e as imprevisibilidades políticas do Brasil fazem com que nas diversas regiões do território ocorram ali uma série de atritos, de revoltas e de discussões, né? E o Maranhão não esteve muito fora deste processo. Por isso, a Balaiada ela foi um movimento que aconteceu entre 1838 e 1841. Nós, historiadores, vamos defini-la como uma revolta popular, e isso é muito importante, pois nós estamos aqui diante de sujeitos históricos que geralmente são silenciados, né, por uma historiografia mais tradicional, por uma percepção mais ampla de quem são os sujeitos e os agentes históricos, né? Porque, querendo ou não, estamos falando aqui de vaqueiros, de agricultores, de artesãos agricultores, muitos deles aqui produtores de balaios, né? Que dá o próprio nome daquela revolta, dessa revolta que estamos discutindo, a famosa balaiada. Né? E óbvio que eu também gostaria de deixar claro a vocês que entre este universo aqui de pessoas ali, digamos, mais simples, que faziam parte da massa, né, mais empobrecida, você tem também uma participação tanto quanto interessante e ambígua de escravizados, né? Essa é uma das partes, digamos assim, mais intensas da revolta, né? Porque não há uma definição muito clara a despeito de quais são os destinos, né, efetivos em relação a um projeto de abolição ou não da escravidão no meio deste processo, né? Por isso, de uma maneira geral, como é que nós podemos explicar uma revolta desta intensidade, né? Uma revolta popular que se espalha principalmente para as áreas mais, digamos assim, periféricas, sertanejas, interioranas do Maranhão. Parece que diversos são os aspectos, né? E que, de uma maneira geral, elas podem ser resumidas tanto por fatores mais conjunturais e processuais, como fatores mais superficiais e imediatos, né? De um ponto de vista conjuntural e processual, sem sombra de dúvidas, o Maranhão faz parte de um grande espectro do Nordeste, né, que vinha ali como uma sociedade e uma economia decadente desde finais do século XVII, XVIII e apontando para o XIX, né, um local em que historicamente se configurou uma intensa desigualdade social, principalmente em áreas litorâneas, na configuração da grande propriedade rural monocultora, né? No caso, uma monocultora principalmente de algodão entre os finais do século XVIII e início do século XIX, né? Mas que, de alguma maneira, distribui ali os fatores sociais e, evidentemente, os privilégios de uma forma muito desigual. Então, nós costumamos falar resumidamente que pobreza e desigualdade faziam parte ali dos fatores, digamos assim, processuais históricos, né? Mais amplos, que vão formar um certo caldo nutritivo para essa revolta. Mas é claro que eu gostaria que vocês percebessem que não só o Maranhão, como o Brasil como um todo, digamos assim, do século XIX, é um ambiente de escravidão. Então, a presença do sujeito, né, do homem e da mulher negro e negra vindo de África ou já nascida em terras brasileiras cria um certo atrito, né, de ordem cultural, que nós podemos resumir aqui como o famoso racismo. Né? Então, o racismo está presente nas terras, principalmente com uma desconfiança em relação aos ditos homens e mulheres de cor, né, da região. Isso faz com que também ali as pessoas mais pobres, né, cuja coloração ali sempre pende, né, para uma questão muito próxima entre o negro, o africano, entre a coloração de pele indígena, né, com as suas diversificações, isso também estava presente ali dentro de um caldo cultural e vai auxiliar para uma certa expansão para o interior das revoltas, né? Mas parece que se nós juntarmos a pobreza, a desigualdade e racismo, eu posso também oferecer uma espécie de estopim
ou um elemento ali, digamos, mais imediato, né, da situação, que foi uma política de recrutamento militar muito comum nas regiões mais pobres do Maranhão, que era, assim, de um aspecto mais direto, um recrutamento agora em que os indivíduos, né, geralmente homens jovens, eram retirados à força de suas famílias, né, iam de fato para os quartéis, eram recrutados e muitas vezes até mesmo transferidos para locais distantes de suas referências locais, de suas moradias e de suas famílias, né? O recrutamento muitas das vezes era um ato violento e extremamente autoritário e mostrava ali um certo desconforto da população. Tanto que nós temos ali, né, as famosas descrições dos estopins, né? Você tem Raimundo Gomes, das lideranças deste movimento, um vaqueiro que tem o seu irmão ali acusado de assassinato, preso e recrutado à força, né? O senhor Raimundo aqui organiza um assalto a quartéis e a esta prisão libertando, né, conseguindo lograr êxito e libertando de fato o seu irmão e iniciando ali uma espécie de jogo, né, amplo de reivindicações, né? A balaiada ela começa ali como um estopim, digamos assim, um tanto quanto imediato. Mas eu gostaria que vocês percebessem também que, do ponto de vista das suas lideranças, você não tem uma unidade na balaiada. Você tem diversos personagens que vão se somando em camadas reivindicatórias populares, que vão tornando ela uma espécie de ambiente multifacetado, não é? Como, por exemplo, a presença de Manuel Francisco dos Anjos, que tem questões pessoais com a polícia da região, com crimes de honra, mas que também se sente ali, por ser um agricultor, a necessidade de uma melhor distribuição dos fatores, né? De riqueza e uma maior igualdade, mas que neste ambiente todo eu gostaria também de destacar a presença do senhor Cosme Bento Chagas, um ex-escravizado que, de alguma maneira, pensou nesta oportunidade a possibilidade de uma insurreição de escravos, né? Então percebam as camadas, né? Parece que ao mesmo tempo em que as políticas de racismo se misturam com o autoritarismo, que já ampliam a própria ideia aqui da desigualdade e da pobreza, e elas terminam aqui numa luta evidentemente ou aparentemente anti-escravista. De qualquer maneira, gente, o movimento ele foi complexo, sem muita definição clara, mas com uma escrita muito peculiar, tá? Por serem pessoas pobres, era uma escrita que, do ponto de vista do português formal de época, não era muito bem organizada, mas que ela era, digamos assim, muito bem compreendida, né? Fato que faz com que a gente elimine um pouco aqueles nossos preconceitos em relação às formações políticas das camadas populares. Pois, por assim dizer, nós historiadores costumamos perceber que entre as suas reivindicações pairava uma espécie de liberalismo popular, né? Ou seja, ideias muito próximas das correntes filosóficas europeias que depois chegam ao Brasil, as ideias liberais, mas que, ao seu modo e ao seu jeito, vão se constituindo ali dentro de um dia a dia e de um linguajar. Por isso que no campo das propostas, nós temos algumas cartas fundacionais, alguns documentos que mostram, em geral, algumas ideias, como, por exemplo, uma defesa da Constituição e de Dom Pedro II, demonstrando que não era um ambiente ou um movimento de ordem republicana e nem mesmo separatista, uma ideia muito abstrata e um tanto quanto liberal da santa causa da liberdade, né? Ou seja, você tem aqui este espectro do que estamos falando de um liberalismo mais popular e evidentemente que do ponto de vista agora da formação de uma sociedade mais igualitária, você tinha até mesmo a proposta da expulsão dos portugueses, né? Ela é uma revolta muito intensa e parece que em finais de 1839 para 40, você tem agora episódios derradeiros, porque a regência reage brutalmente contra esses, digamos assim, contra estes revoltosos e evidentemente, estas lideranças que não tinham de fato um mesmo objetivo em comum começam a criar percepções diferentes dos destinos desta revolta. Por isso, é muito famoso entre uma literatura mais, ou digamos, mais conservadora, elevar, ou elencar, ou valorizar ali o peso repressivo
do famoso Duque de Caxias, que será nomeado ali uma figura de destaque dentro dos cargos de segurança do Maranhão, e ele oferecerá ali um grande espectro de repressão, mas uma repressão ali com duas clivagens, uma repressão com clivagem para brancos e uma repressão com outra clivagem para negros. Para os brancos, Duque de Caxias ofereceu a possibilidade da anistia, fato que foi utilizado por muitas dessas lideranças que acabavam desistindo do processo, mas muitas delas também não se livraram, por assim dizer, das prisões. Mas que parece que o maior problema mesmo foi com as parcelas da comunidade negra, que ofereciam um certo risco não só para a conjuntura, mas para a estrutura da formação social brasileira baseada no trabalho escravo. A formação e a tendência de formação no Maranhão de diversos quilombos como os resultados diretos, né, dessa experiência agora revoltosa, fizeram com que o Duque de Caxias não oferecesse essa mesma possibilidade de negociata ou de negociação com os revoltosos escravizados. Isso faz com que a repressão, entendam aqui, um alto grau de morte e de violência seja executada com muita ferocidade, né? Por isso, nós costumamos dizer que, em média, aqui nesses 3 anos, mais ou menos, você tem a presença aqui de 3 a mais ou menos 5 mil pessoas mortas, tá? Em média deste processo, um conflito relativamente violento, mas com um grau de repressão muito maior entre as comunidades negras. Mas, certamente, eu acho que foi um panorama agora relativamente razoável para que vocês possam entender. Diversas outras revoltas aconteceram ao longo do Brasil regencial, mas essa tem este caráter especial de ser uma revolta de ordem popular com diversas camadas e diversas possibilidades. Gente, eu espero poder revê-los e revê-las em outras oportunidades. Por enquanto, um beijo enorme para todos, gente. Tchau. Ele fala tão bonito. Valeu, Rafa! Bom, galera, os dados do professor Rafael para um eventual contato com ele estão aqui na descrição. Dá uma conferida depois e você pode mandar o seu próprio salve para ele. Muito obrigado, Rafa. Valeu. Bom, um aspecto geográfico curioso que nós podemos perceber na obra é a formação da identidade étnica brasileira. Com a globalização, é cada vez mais difícil se associar os países do mundo apenas a um grupo étnico de cidadãos. Mas no Brasil, esta característica é muito antiga, derivada do nosso processo de colonização que se formou com uma intensa miscigenação. Este termo é um sinônimo de mestiçagem, ou seja, de uma mistura de etnias diferentes. O Brasil tem basicamente 3 personagens principais que formam sua identidade étnica. Os indígenas nativos, que é importante ressaltar que não se deve estereotipar como índio, como um grupo unitário, já que os indígenas eram de diversas etnias e compondo uma pluralidade enorme de idiomas e hábitos culturais em geral. Aqui no canal tem inclusive um vídeo sobre o filme Xingu, que aborda a questão indígena no Brasil, que você pode conferir clicando aqui em cima. Com a chegada dos portugueses em 1500, começa a se escrever uma nova história de influência colonial e com a miscigenação que se formaria, pois estes ainda trazem forçadamente povos africanos, principalmente de etnias banto e sudanesa, para trabalhar em regime de escravidão fazendo seus serviços braçais. A ideia do vídeo não é torná-lo difícil de digerir, tratando de assuntos que causam grande incômodo, mas também é importante não ignorar o fato de que muito desta miscigenação se deu de forma não consensual, com abusos contra mulheres, principalmente negras e indígenas, por conta de seu posto social hierarquicamente inferior perante o poder físico e de domínio vindo do colonizador português. Nisso, tivemos a formação dos caiçaras, chamados também de caboclos ou mamelucos, dependendo da área do Brasil de onde você me assiste, nomes utilizados para definir a miscigenação entre indígenas e portugueses. Os cafusos são a miscigenação entre africanos e indígenas. E os mulatos são os miscigenados entre portugueses e africanos. Mas este é um termo que foi formalmente abolido do vocabulário oficial dos órgãos do governo brasileiro, sendo hoje utilizado pardo.
Isso porque a raiz etimológica da palavra mulato vem da mesma de mula, ao se comparar com um animal que é um ser híbrido, ou seja, também miscigenado, a partir do cruzamento entre um equino, ou seja, um cavalo ou uma égua, com um asinino, um burro ou uma burra. A partir do século XIX, ainda uma maciça entrada de imigrantes de diversas etnias no país. Mas o tópico sobre imigração você encontra no vídeo sobre o filme Central do Brasil com mais detalhes. Este movimento traz mais personagens de culturas diferentes para montar a identidade do povo brasileiro, que é justamente marcado pela mistura étnica, porém, como retratado no filme, sempre marcada por um contexto de desigualdade. Uma curiosidade é que a miscigenação no Brasil é tão grande que o passaporte brasileiro é um dos mais falsificados no mundo, pois os funcionários de aeroportos que fazem a conferência deste documento já estão habituados a ver diferentes fisionomias étnicas sendo definidas como brasileiros, o que torna então o passaporte daqui um ótimo meio de disfarçar ilicitudes de uma identidade não verdadeira. Este vídeo é dedicado com agradecimento a Fernanda Souza Martins, que é inscrita do canal e me fez a indicação deste filme para a produção de um vídeo aqui do canal. Então, Fernanda, muito obrigado pela dica, pelo prestígio da sua audiência. Espero que o vídeo tenha atendido às suas expectativas. E aí, você já conhecia essa animação? Ó, vou te dar uma dica, hein? Tem completo aqui no YouTube. Você pôr pra procurar, ó. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, já se inscreveu no canal? E aí, compartilha com a galera, ajuda o canal a crescer e eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!